Olá pessoal, tudo bem? Eu estou vindo aqui depois de muito tempo para falar um pouco com vocês sobre mudanças de valores, de sentimentos que eu venho tendo nesses últimos meses e que vão de oposto muito ao que eu tenho pregado até então nas redes sociais e nesse canal. Ahn, e especialmente sobre o Bitcoin também, que eu já estava confessando aquele cara, né? Já estava virando um bitcoinheiro chato e mudei um pouco as minhas percepções em relação, não porque o preço do Bitcoin caiu, mas por conta de escolhas que eu tive que fazer na minha vida, que eu estou tendo que fazer na minha vida nesse momento. E desde o começo, quando eu escrevi o Power Hurt lá atrás, eu escrevi o Power Hurt antes da pandemia. Antes de saber qualquer coisa sobre política, de como o mundo funcionava, de como era o mundo real, eu só estudava nessa época e não tinha noção de como as coisas eram no mundo do trabalho. Teve a situação de 2020 e o Brasil, não só o Brasil, mas o mundo inteiro dividido em polaridades, que me levaram a estudar, a querer entender. Eu sempre gostei muito de ir atrás do conhecimento, então eu queria entender como é que funcionava a política de fato. Foi aí que eu fui descobrir que existia esquerda e direita, até então eu nem sabia, mas me identifiquei mesmo foi com o libertarianismo. E eu já havia escrevido o Power Hurt e lançado ele com essa capa azul aqui embaixo, e, e no meio desse processo eu percebi que dentro do meu livro se falava muito sobre liberdade. E eu de cara já então conectei liberdade e libertarianismo. Ao mesmo tempo veio o Bitcoin para cima desse conhecimento, digamos assim, que eu estava absorvendo, e para mim foi match à primeira vista, e essa ideia do Bitcoin, da liberdade geográfica, sempre me atraiu muito, né? Tanto que eu sempre busquei viajar bastante, e hoje eu moro fora e busco ter investimentos internacionais e tudo mais. E nesse sentido, eu quis me associar num bloco que ainda estava vazio, que é de autor libertário, mais especificamente autor de ficção ou de fantasia libertário, e quis jogar o Power Hurt, então, nessa caixinha do libertarianismo. Mas, hoje, quando muito próximo de lançar o segundo livro, e inclusive lancei um livro sobre Bitcoin, que lancei um curso gratuito sobre Bitcoin no YouTube, e isso tudo consumiu muito meu tempo, muito minha energia, e depois, na somatória de tudo, eu percebi que Power Hurt não é sobre libertarianismo, Power Hurt não é o ancapistão, Power Hurt vai muito além. Liberdade também é um conceito que a gente não consegue separar apenas em capitalismo e socialismo. A liberdade, ela tem tantos viés, ela pode ser interna, ela pode ser externa, ela pode ser na parte de propriedade das coisas, ela pode ser sobre o seu próprio livre-arbítrio, e eu acho que a liberdade de Power Hurt, ela tange de tudo isso um pouco, mas não é nada tão nichado quanto eu tentava vender. E eu acho que isso tem aberto minha mente agora para os próximos passos. E os personagens de Power Hurt, eles são mais complexos, né? O Cryan é um espelho da minha adolescência, de certo modo. A Alexa é a liberdade em pessoa, né? Ela quer resolver os problemas do mundo. E por isso eu quero me escrever esse vídeo aqui, né, gravar esse vídeo para me desassociar de vez do Bitcoin e do libertarianismo. Eu acredito que algumas ideias ali são válidas, mas o maior problema disso tudo é que para qualquer ideologia, seja a da direita, a da esquerda ou a do centro, ou a do libertarianismo, que seria tipo uma quarta via, digamos assim, né?
é muito fácil você cair em extremismos. E eu acho, não é que eu acho, na verdade o meu interno hoje ele acredita mesmo, de fato, em algo diferente. Ele acredita que a liberdade, ela é interna, ela vem de nós mesmos. E quando nós olhamos os representantes dos países que sejam, se você olhar de fato, eles são um reflexo do próprio povo de fato. É interno das pessoas que estão ali o que está no topo. Então o que tem no topo é o que tem na base. Não tem como escapar disso. Então, se fazer um trabalho de base é muito mais importante do que se preocupar com o que está no topo. Hoje eu sou encarado com algumas escolhas de vida que me faziam desgostar. Por exemplo, o fato de odiar o Brasil. Hoje, falar mal do Brasil é um nicho na internet, né? E é muito fácil de acompanhar. E também de governos, enfim. E o que acontece é que se você fica preso a escolhas da sua vida por conta de pessoas externas que nada estão pensando sobre você de fato, ou se preocupando com você de fato, você está deixando de lado possibilidades na sua vida por conta de pessoas que estão nem aí para você de fato. Nesse ponto, então, para já encaixar o final, então, Power Hurt não é sobre Bitcoin, não é sobre encapistão, não é sobre libertarianismo, é sobre liberdade. E tem alguns outros assuntos ali também que, eu diria, o amor, a descoberta, o amadurecimento, a aventura em si, a fantasia, as possibilidades dos poderes da alma. Tudo isso tem em Power Hurt, o amadurecimento, inclusive, de poder sempre recomeçar. Aqui o que eu estou fazendo nesse vídeo hoje é um recomeço, é um reposicionamento do que eu tenho pensado com meus ideais, e eu vou me posicionar cada vez mais como um autor de fantasia do que falar um autor de fantasia libertário, por exemplo, né? Que seria mais nichado, mas permear todos os vales da sociedade, porque quando nós paramos em discursos extremistas, acaba que nós só temos conflito, nós não temos soluções, enfim, de fato, e o mais importante, as ideias que a gente acaba repetindo numa briga ideológica, acabam que não são ideias nem da própria pessoa, mas sim de um grupo, que é algo abstrato, e normalmente utopias, inclusive de ficção, né, enfim, só são possíveis em um extremo, e o ser humano ele tem o livre-arbítrio, mas ele também sabe o que é bom para si e sabe o que faz mal para os outros, e mesmo assim alguns escolhem fazer o mal, alguns escolhem fazer o bem, e o bem ele existe apesar do mal, ou enfim, é essa complexidade, essa dualidade que traz em Power Hurt, né? Não à toa, essa capa é a melhor de todas, desenhada pelo meu amigo Elias, e o preto e o branco é essa dualidade na história inteira. Eu agora estou na reta final para finalizar o livro 2. Infelizmente o livro físico só temos disponível na Amazon Internacional por enquanto. E, bom, novidades em breve, ainda vai levar aí alguns dias, poucas semanas, mas eu queria fazer esse vídeo mesmo para me retratar, para me reposicionar, recomeçar e fazer um trabalho de base em que a gente pode falar sobre liberdade, sobre a alma, sobre os egos, sobre o próprio Bitcoin é uma ferramenta, mas eu não quero me associar mais como um cara chato que fica falando disso, né? Eu tenho ainda Bitcoin investido, mas não é um trabalho de base, de fato, que eu vejo que vai transformar as pessoas. Eu acho que se a gente não começar transformando, ou trazendo a reflexão, pelo menos, para o campo
Pro campo das crianças, assim, dos adolescentes, enfim, a gente não conseguir chegar num diálogo que abrange mais pessoas, nada vai se mudar, né? E como eu disse, o que está no topo é só reflexo do que está embaixo, isso na nossa vida micro, na nossa vida macro, na sociedade, num grupo pequeno, né? Na escola, às vezes, na sala de aula você tem essa, essa essa visão, assim, é possível separar essa categoria, enfim. Bom, não vou me alongar muito mais. Agradeço a você que me ouviu até aqui. Muito obrigado. E, bom, estamos aí finalizando um ano e preparando um recomeço interessante, onde agora vou então ter mais foco no que realmente é valioso para mim do que simplesmente repetir um discurso que não é meu próprio. Isso sou eu próprio. Isso aqui foi escrito com a alma, de fato, com ânimo. Enquanto isso aqui acabou sendo um eco de coisas que eu pensava que encaixavam nos meus valores, mas que os meus valores são maiores do que apenas esse eco. E, bom, muito obrigado, né? E até mais.